Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem, pessoal. Hoje nós iremos conversar sobre um tema que tem uma relação direta com os dois eventos que estão acontecendo. Um primeiro evento que já ocorre há aproximadamente 2 anos, e um segundo evento que se iniciou há 8, 9 dias, um na Europa e o outro evento no Oriente Médio. Esse assunto tem uma relação direta com esses dois eventos, tá, pessoal? Eu procurarei evitar algumas palavras que eu não posso falar nessa plataforma para ter prudência e não ser censurado, punido pela plataforma, tá, pessoal? A mídia priorado.com desde 2010. Esse camarada aqui, Albert Pike, o homem que redefiniu a maçonaria e a Carta de 1871, ou seja, essa carta do século XIX. Albert Pike foi o homem que redefiniu as bases ritualísticas e filosóficas da maçonaria. Além disso, sua carta de 1871 tem sido objeto de controvérsia há anos. Descubra a verdade por trás desta figura histórica enigmática e separe o fato da ficção. Aqui eu irei fazer uma observação inicialmente. Ele faz uma separação de supostamente um fato da ficção. E eu posso falar sem medo de errar, pessoal, tá? Porque essa não é a única fonte, há diversas fontes. E essa informação eu já tive acesso há anos, há 6, 7, 8 anos, não foi agora, então eu posso afirmar com certeza que não é uma ficção, tá? É um fato, mas isso aqui é uma análise do próprio site. Neste artigo, mergulharemos no mundo de Albert Pike, a figura enigmática por trás dos rituais maçônicos. Exploraremos sua vida e legado nesta exposição intrigante de seu trabalho. Albert Pike foi um norte-americano judeu maçom. Albert Pike é um nome que tem grande significado no mundo da maçonaria, conhecido por seu envolvimento no desenvolvimento de rituais maçônicos. A vida e o legado de Pike continuam a cativar a curiosidade de muitos. Nessa exploração, mergulharemos na figura enigmática de Albert Pike, lançando luz sobre suas contribuições e desvendando os mistérios que cercam sua obra. Bom, é que nome ligado aos Rosa Cruzes e à nova ordem mundial. Ele teria previsto uma carta aos dois conflitos, tá, pessoal? E essa palavrinha aqui, como se fosse um plano estrategicamente traçado para levar o mundo após um terceiro, essa palavrinha aqui, e isso provocaria a uma fé única. Albert Pike foi um dos gigantes da maçonaria. Ele nasceu em 29 de dezembro de 1809, ou seja, no início do século XIX, né, pessoal? Em Boston, Massachusetts, ou seja, nos Estados Unidos. Ele cresceu em uma família de recursos modestos e recebeu uma educação básica. No entanto, a sede de conhecimento de Pike o levou a buscar mais estudos por conta própria. Vamos ler mais um pouquinho sobre o histórico dele e passaremos para o conteúdo principal, para o vídeo não ficar longo, pessoal. Ele se tornou um ávido leitor e estudioso autodidata, mergulhando em vários assuntos, como direito, literatura e filosofia. A curiosidade intelectual e a dedicação de Pike ao aprendizado moldariam seus empreendimentos futuros e contribuiriam para seu sucesso no mundo da maçonaria. Ele foi professor de 1825 aos 16 anos até 1831, advogado, proprietário e editor de jornal, juiz, poeta e compositor de letras musicais.
Albert Pike ficou em Boston até por volta de 1831, quando teve que deixar a região em decorrência de alguns escândalos amorosos. Dali ele rumou para o oeste dos Estados Unidos, mais precisamente para a cidade de Santa Fé, hoje no Novo México, onde teve contato com tribos indígenas e levava uma vida difícil para um homem com a sua formação. Ele se tornaria advogado e, posteriormente, juiz de tribunal itinerante, obtendo seu lugar na ordem dos advogados e se destacando no Arkansas, também nos negócios da região, numa época marcada pela instalação da estrada de ferro. Aqui o envolvimento de Albert Pike com a maçonaria, né? Ele ingressou na loja maçônica em Little Rock, Arkansas, no começo da década de 1850. Ele rapidamente subiu na hierarquia e se tornou uma figura proeminente dentro da organização. O conhecimento e a compreensão de Albert Pike sobre os rituais e simbolismos maçônicos eram incomparáveis. Ele era conhecido por sua capacidade de articular conceitos complexos de maneira clara e concisa. Aqui tem, continuando a matéria, o histórico dele, tá, pessoal? Desde 1850, Albert Pike ascendeu rapidamente pelos graus das lojas azuis do rito de York e depois do rito escocês, até 1853. Entre os anos de 1854 e 1860, ele se dedicou a reescrever completamente os rituais do rito escocês. Aqui o período da Guerra Civil, tá? Ele foi um defensor da escravatura, pessoal. Era força importante do Partido Americano, cujos membros eram conhecidos como know-nothings, por sempre responder, abre aspas, não sei, quando questionados dobre sua organização, de posição anticatólica e anti-imigrante. Bom, pessoal, esse é um breve histórico, senão o vídeo ficará longo. Iremos agora à carta que ele deixou, pessoal, que ele produziu. Aqui, Fundação do Supremo Conselho dos Maçons. Tá? Ele foi uma figura muito importante da maçonaria a nível mundial, pessoal. Esse livro dele, Moral e Dogma, tá? Ele escreveu esse livro, Moral e Dogma, que é um dos best-sellers até hoje, pessoal. Um livro importantíssimo. Iremos agora a Carta de Albert Pike de 1871, ou seja, quase no final do século XIX. A Carta de Albert Pike de 1871 tem sido o centro de muitos debates e especulações. Muitas teorias da conspiração surgiram em torno desta carta, mas é importante separar o fato da ficção. E aí, como eu falei inicialmente, eu discordo completamente desse posicionamento aqui do site, tá? Não é uma teoria da conspiração, é um fato, é uma verdade. E aqui ele relata separar o fato da ficção. Mas, na verdade, não é ficção, é um fato. Em 1871, Albert Pike escreveu uma carta aparentemente profética para Giuseppe Mazzini, mafioso italiano, tá, pessoal? Giuseppe Mazzini, um dos paladinos da independência de Itália, junto a Garibaldi, e suposto diretor dos Illuminati. Suposto não, ele foi um dos, tá, dessa organização aqui, dos Iluminados. Foi suposto não, ele foi realmente. Nessa carta, Albert Pike expõe um plano de nova ordem, essa palavrinha aqui, após 3, essa palavrinha aqui, ó, mundiais, que soa insólito em sua alta capacidade profética. Digo isso pelo uso de termos e nomenclaturas ainda não dominados à época, além de eventos gerais dependentes de detalhes para serem controlados. Na verdade, ele não profetizou, ele tinha informações
privilegiadas por fazer parte desse sistema mundial, pessoal. Tá? Iremos agora ao teor da carta. Transcrevemos abaixo parte do conteúdo da suposta carta de Albert Pike. Essa suposta fica por conta daqui do editor do site, tá, pessoal? Não é suposta, ela é um fato, ela é uma realidade. Lembro ainda que a visão de Pike tinha de Lúcifer era igual a do mito de Prometeu, como desenvolvemos nesse texto. Vamos ao teor da carta, pessoal, que é o que realmente importa. O primeiro conflito, e essa palavrinha aqui, pessoal, deve decorrer de forma a permitir que esse pessoal, que esse grupo, tá, dos iluminados, derrubem o poder dos czares da Rússia e garantir que esse país se torne um bastião do comunismo ateísta. Eu pergunto para vocês, isso é uma ficção? Isso ocorreu, certo? Os czares, eles foram derrubados, os czares lá da Rússia. E a nação se tornou um bastião do comunismo ateísta. Então, isso se concretizou. Então, já derruba a teoria de uma suposta teoria da conspiração ou ficção. As divergências causadas pelos agentes desse grupo entre a Alemanha e o Reino Unido, mais especificamente a Inglaterra, serão usados para fomentar essa situação, o conflito. Vejam só, pessoal, como eles articulam tudo. No final dessa palavrinha aqui, do conflito, o comunismo será criado e usado de forma a, essa palavra que eu não posso falar, outros governos, e ainda para enfraquecer as religiões, pessoal. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso é um fato, e não uma especulação, ou uma teoria da conspiração, ou uma suposta ficção científica, pessoal. É um fato. O segundo conflito, e essa palavrinha aqui, deve ser fomentada por forma a tirar vantagem da diferença entre esse grupo aqui, que eu não posso falar, pessoal, essa palavrinha aqui, ó, não posso falar, e essa outra palavrinha também que eu não posso falar, pessoal, essas duas aqui, ó, essa aqui, diferença, tá, entre esses pessoal aqui, entre esses grupos. O segundo conflito deve ser fomentado por forma a tirar vantagem das diferenças entre esse grupo e esse grupo poderosíssimo que realmente manda no mundo, tá, pessoal? Esse pessoal aqui, essa palavrinha que representa esse grupo, políticos, eles que mandam no mundo. Essa é a verdade. Pesquisem o significado dessa palavrinha. Pesquisem a fundo e vocês terão as respostas para essa situação. Este conflito tem de surgir de forma a que essa palavra, ó, esteja destruído e essa outra palavrinha, político, se torne forte suficiente para instituir um Estado soberano. Presta atenção, pessoal, como tem relação direta ao evento, esse evento mais atual, há 9 dias, lá no Oriente Médio. Esse pessoal aqui, ó, o conflito tem de surgir de forma a que essa palavra seja destruído, seja extirpado, e esse grupo poderosíssimo aqui, ó, essa palavra político, se torne forte suficiente para instituir um Estado soberano desse paísinho aqui, que eu não posso nem falar o nome, pessoal. Não posso falar o nome desse país, para não ter problema,
Isso aqui, ó. Nessa região aqui, que não é um país, não é um estado, tá, pessoal? Mas é uma região onde há um determinado povo instalado lá. Então, vejam, pessoal, como há uma relação, uma origem que explica, que determina a situação atual nessa área desse conflito que está acontecendo, ocorrendo há aproximadamente 8, 9 dias, pessoal, lá no Oriente Médio. A explicação está aqui. Aí eu pergunto para vocês, isso é uma teoria da conspiração, uma especulação, uma ficção científica? Claro que não. Isso é um fato. Fato provocado por eles. Iremos à terceira parte da carta. Não que não é não menos importante, não menos grave, pessoal. Durante o segundo, essa palavrinha aqui, mundial, ou esse sistemazinho aqui, que eu vou evitar de falar, essa palavrinha aqui, ó, internacional, tem de se tornar forte o suficiente de forma a contrabalançar a cristandade, o qual deverá, então, ser refreado e contido em xeque, até o momento em que nós voltaremos a necessitar dele para o derradeiro cataclismo social. Veja só, pessoal, como tudo é planejado, projetado por eles. Iremos à parte final do vídeo e da carta, pessoal. O terceiro conflito, e essa palavrinha aqui, tem de ser fomentada de forma a tirar vantagem das diferenças causadas pelos agentes desse grupo poderosíssimo. Preste atenção, pessoal. Deve ser fomentada de forma a tirar vantagem das diferenças causadas pelos agentes desse grupo entre os subgrupo poderosíssimo que está contido nesse primeiro grupo e os líderes do mundo islâmico. Vejam, pessoal, como eles utilizam as marionetes fantoches. Esse mundo aqui, ó, e essa palavrinha foram criados por eles, pessoal. Há séculos, há milênios. Eu não vou nem falar mais a palavra, aí essa palavrinha aqui, ó, tem de ser conduzida de forma a que esse pessoal aqui, ó, essa palavra, mundo árabe, essa outra palavra que eu não posso falar, e esse grupo poderosíssimo, que de fato é esse aqui, ó, pessoal, Estado, essas duas palavras que eu não posso falar. Isso aqui, esse grupo, é quem fundou isso aqui, pessoal, ó. Essas duas palavras aqui eu não posso falar. Através de qual, ó? Das Nações Unidas. Logo após o término do segundo conflito mundial. Isso foi feito, ó. Isso aqui foi feito. Se destrói mutuamente, ou seja, dividir para conquistar a ordem pelo caos. Ou seja, esses dois grupos que eles criaram, tá? Esse primeiro aqui, certo? E mais esse outro, se destruam mutuamente. Esse é o objetivo deles, pessoal. Entretanto, as outras nações, mais uma vez divididas nesta matéria, ou seja, como nos dois conflitos anteriores, as nações têm que, a maioria das nações, por questões econômicas, políticas, ideológicas e até mesmo religiosas, elas têm que se posicionarem, pessoal.
como nos dois conflitos anteriores, no terceiro conflito, isso ocorrerá também. Entretanto, as outras nações, mais uma vez divididas nessa matéria, serão constrangidas a, essa palavra aqui, que eu não vou falar, até o ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Vejam, pessoal, mais claro que isso, impossível. Nós iremos, então, libertar essa palavrinha aqui, não posso falar, e os ateus. E então iremos provocar um formidável cataclismo social em que todo o seu, essa palavra que eu não posso falar, mostrará claramente a todas as nações as consequências do ateísmo absoluto. Origem de essa palavra e agitação, e essa outra palavrinha aqui. Temos a parte final, rapidamente. Então, por todo lado, os cidadãos obrigados a se defender, eles próprios contra as minorias revolucionárias, irão, essa palavra, esses destruidores da civilização. E a multidão, desiludida com o cristianismo, cujos espíritos ficarão, a partir desse momento, sem compasso ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber para onde direcionar essa adoração. Irão receber a verdadeira luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer, trazido finalmente aos olhos do público. Esse é o objetivo final deles, pessoal. Esta manifestação será resultado de um movimento reacionário geral, no qual se seguirá a palavrinha aqui, ó, eu não vou falar essa palavra, da cristandade e do ateísmo, ambos conquistados, e essa palavra, ao mesmo tempo. Pessoal, puramente maquiavélico. Essa carta, já tive informações dessa carta, como eu falei no início do vídeo, há mais ou menos 7, 8 anos, pessoal, não foi agora. E eu posso afirmar sem medo, com absoluta certeza, que isso não é como aqui relatou o site, uma suposta especulação, teoria da conspiração ou ficção científica. Não. Na verdade, é um fato. E é assim que eles trabalham, é assim que o mundo funciona, infelizmente, pessoal. Essa é a realidade. Agora, mais uma vez, irei falar para vocês, não acreditem no que eu falo, mas pesquisem o conteúdo que eu compartilho com vocês, pesquisem profundamente o conteúdo e certamente vocês chegarão às suas próprias conclusões, pessoal. O meu papel, quando eu abri o canal O Sentinela, que irá completar agora, dia 24 de outubro, 2 anos, só tem 2 objetivos: compartilhar um pouquinho das Escrituras Sagradas, já que eu não tenho conhecimento suficiente, não sou especialista nas Escrituras Sagradas, compartilhar as Escrituras Sagradas um pouco, mostrar que ela é a verdade, é o livro da nossa vida, livro da vida da humanidade, onde o Messias e o Criador e os profetas nos mostram toda a verdade, porque estamos aqui e qual é o propósito de estarmos nesse mundo. E o segundo objetivo, não menos importante, é mostrar o mínimo possível de como esse mundo funciona de verdade, pessoal, e não o que o sistema mostra para a população mundial, que é um mundo fake. Tá legal, pessoal? Esse, então, é o vídeo que eu queria compartilhar, conversar com vocês. Considero um assunto de grande relevância do que o camarada
e uma relação direta, absolutamente direta, com os eventos que estão ocorrendo de conflitos, tanto o evento europeu como o evento lá no Oriente Médio. Vamos fortalecer a nossa fé, pessoal, no nosso Salvador, no nosso Messias e no nosso Criador, porque tudo que está nas Escrituras Sagradas está acontecendo e irá acontecer, pessoal. E somente com a nossa convicção e fé e procurarmos fazermos a vontade do Pai e do Filho, do nosso Messias e do nosso Pai, do Criador de todas as coisas, é que poderemos buscar a salvação, pessoal. Tá legal? Um forte abraço a todos, pessoal, e até o próximo vídeo.